Shalom. Quando olhamos para a história de Abraão, vemos que capítulo 12 de Gênesis nos traz o seu chamado de uma forma mais detalhada. No entanto, tudo começa no capítulo 11. E o capítulo 11 é surpreendente para nós, porque nos revela algo sobre a vida de Abraão que muitas vezes passa despercebido. Veja comigo Gênesis capítulo 11, o verso de número 31. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Então veja, ao mesmo tempo que Gênesis capítulo 12, os versos 1, 2, 3 revelam o chamado de Abraão, esse chamado já tinha acontecido no capítulo 11, ou seja, um tempo antes. E Abraão ainda não estava, de fato, vivendo esse chamado. Então, quando a gente olha isso e vemos um Abraão que reluta, um Abraão que não sai do lugar, que o pai Terá, que era um idólatra, é que toma a iniciativa de sair do lugar, nós sabemos que Abraão creu, porque a Bíblia diz que ele creu na promessa. No entanto, ele fica na zona de conforto e não sai imediatamente do seu lugar. A pergunta que eu faço é: qual é, para nós, a importância de se diferenciar aquilo que está no capítulo 11, o Abraão chamado, mas que não sai do lugar, e aquilo que está no capítulo 12, um Abraão chamado e que sai do lugar? Qual a diferença? Se não tivesse o relato de Gênesis capítulo 11, talvez eu e você ficássemos pensando, puxa, Abraão, ele era um crente excepcional, ele era alguém que tinha um diferencial na sua vida. Deus olhou para ele e viu que ele tinha algo especial, então Deus o chamou porque ele era especial. Mas quando nós olhamos para o capítulo 11, verso 31, nós não podemos falar isso. Por quê? Porque ali nós descobrimos que Abraão era exatamente como nós, que relutamos em orar, relutamos em ler a Bíblia, relutamos em ir para o lugar secreto, ter um tempo com Deus, relutamos em adorar, relutamos em jejuar, ou seja, nós relutamos também, preferimos a zona de conforto, ficar naquilo que nós estamos acostumados, sem pagar o preço do esforço de buscar a presença de Deus. Então, Abraão, ele teve o chamado, mas ele não conseguiu sair do lugar num primeiro momento. Então, a história de Abraão é a história de um homem que foi salvo, mas aquele homem que relutou, teve dificuldades e depois errou muitas vezes na sua vida, mas se tornou vaso para honra. Por quê? Porque a graça de Deus funciona assim. Ele sabe que eu e você falhamos muitas vezes, ele sabe que somos fracos, ele sabe que relutamos. Mas quando a gente decide responder, e como Abraão fez ali no capítulo 12, versos 1, 2 e 3, e saímos de onde estamos para ir na direção de Deus, então Deus cumpre o seu propósito na nossa vida. Lembre-se de uma coisa: somente produtos de pouco valor são produzidos a custo baixo. Somente produtos de baixo valor são produzidos com baixo custo. Ou seja, se você quer alcançar coisas grandes com Deus, tem que pagar um preço alto. E muitas vezes é sair da zona de conforto, é a obediência, é fazer o que a carne não deseja, mas ir de encontro com Deus. Buscar a Bíblia, buscar a oração, buscar o lugar secreto, buscar a presença de Deus, porque quer, de fato, lá no fundo, se tornar um amigo de Deus.